Fala pessoal, bom dia! E tem gringo no samba, né? Então a galera fica aí imaginando o que está acontecendo com o Ibovespa, nosso querido Ibovespa, que está chegando aí aos 126.500 pontos, né? Então muita gente entendendo, querendo entender por que o Ibovespa não para de cair, né? O fiscal veio ruim, ou seja, aumentaram aí mais de 30 bi no resultado fiscal, veio aí o boletim e ninguém está entendendo por que o Ibovespa, o nosso Ibovão da massa está subindo, né? E tá aí um outro relatório mostrando que tem 20 bi aí que os gringos colocaram na B3, né? No nosso famoso Ibovão da massa, vulgo Ibovão, carinhosamente chamado de Ibovão da massa, né? Então, entraram aí 20 bi, isso é bom. O giro financeiro aumentou, ontem não, porque nós tivemos aí o feriado de Dia de Ação de Graças, então nós temos lá nos Estados Unidos hoje também, né, que é o feriado que vai ficar um pouco mais restrito, né, as operações, ou seja, a Bolsa Norte-Americana abriu hoje, mas fecha um pouco mais cedo devido a esse feriado, beleza? Ontem também ficou totalmente fechada, ou seja, baixa liquidez, botou aí o nosso giro financeiro aqui no Ibovespa para 14 bilhões apenas, né? Bem baixo aí. Queremos voltar para cima dos 30 bilhões. 30 bilhões para cima já começa a ser um bom parâmetro de giro financeiro. Tá bom, galera? A gente ficou muito tempo aí na casa dos 20 bi, certo? Bom, nós tivemos aí um bom ganho, né? Destaque para Bradescão da Massa, a gente já vai falar de Bradesco. Teve também ali a divulgação do plano estratégico de investimentos da Petrobras, que envolve um aumento de capex, que a gente precisa entender também. A gente já vai falar sobre isso. Fica comigo aqui no vídeo que até o final tem bastante coisa para a gente falar, beleza? Bom, quem vos fala sou eu. Para você que está chegando aqui agora, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas. Sou investidor desde 2007 e assessor de investimentos da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. E se você ainda não tem conta na XP, é só clicar aqui no link do vídeo, tem um link, né? Clicar na descrição, Vinícius, descrição. Clicar na descrição do vídeo, tem um link de abertura de conta, não paga nada. Assim que entrar na minha base de cliente, eu entrarei em contato para a gente entender o seu momento de vida, seu objetivo patrimonial, para a gente montar uma estratégia, tá? E todo mês faremos essa revisão, eu farei uma revisão nessa carteira para ver se a gente vai precisar mudar a estratégia ou não. Ou seja, a gente sabe de onde a gente está saindo, para onde nós queremos chegar, beleza? E depois é só ajustar as velas, né? Porque no vento a gente não mexe, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é: vamos nos preocupar com o que está sob o nosso controle, beleza? O que está fora do nosso controle, a gente não se preocupa, a gente simplesmente entende e vamos nos ajustando, tá bom? Bom, e chegando aqui também, não deixe de clicar aqui no se inscrever e ativar o sininho de notificação para todos os vídeos novos que for lançado aí, para você ter acesso, já saber aí em primeira mão. E também me ajuda dando aquele like, porque isso faz com que o YouTube entregue mais esse vídeo, né, para mais esse conteúdo para mais pessoas. E você pode acelerar isso clicando ali no compartilhar, salva o link, cola aí nos seus grupos de WhatsApp, cola no seu grupo da família, cola no grupo de todo mundo aí, para que mais pessoas tenham acesso. Aqui é o Morning Call com fatos e dados sem viés. Todos os ativos que eu mencionar aqui não tem viés, nem de compra e nem de venda. Não estou dando nenhum tipo de recomendação, tá bom? A gente só vai falar sobre os ativos, fatos e dados sempre, tá bom? Bom, agora vamos aqui direto para o vídeo, mas antes, depois dessa introdução, ó, até aqui um pouco, deixa aqui um pouco mais aberto, mas vou beber minha água, porque Renan Sacchetti, nosso sócio e amigo, né, nosso coach de desempenho aqui também, o Renan é tudo aqui no grupo, certo? No grupo, também no grupo, na nossa família Cashwise. Então, beber um pouco de água aqui. Agora sim, bora para o vídeo, certo? Bom, deixa eu trazer aqui para vocês Ásia e Oceania majoritariamente no campo negativo, né? Nós tivemos aí a volta do feriado lá de Tóquio, né? Então, nessa volta do feriado, nós tivemos também a leitura do CPI, né? Da inflação lá em Tóquio. Então, destaque aí para Nikkei, que fechou no campo positivo, né? 0,52% de alta, e também tivemos ali a Bolsa Australiana, né? Uma das bolsas australianas, fechando em 0,14% de alta, né? Essas duas aqui, ó. Pá e pá, para você aqui. Beleza? Ou seja, lá, depois que teve
a volta do feriado, né, tivemos a leitura do CPI e mostrou o núcleo um pouco mais desacelerado. Então, isso foi positivo. Outro fator é que o Ien ele acabou perdendo frente ao dólar. A gente já vê aqui, ó, o índice DX está neutro, né, 0,06% aqui de queda, e a gente vê o dólar forte frente ao Ien, ou seja, o Ien mais fraco que o dólar. Certo? Então, o que acontece? Isso acaba favorecendo as empresas exportadoras. Então, essas empresas acabaram ganhando um pouco mais de força dentro do índice Nikkei, levando assim o Nikkei para cima, beleza? Agora, o que preocupa na região, porque nós tivemos aí uma série dos outros índices para baixo. Nós temos a China, que é a principal economia ali na Ásia e a segunda maior economia do mundo. Porém, ela é vista como a fábrica do mundo. Só que a China passa por um grande problema, que é o setor imobiliário. Então, o governo tem feito as suas ações, a gente tem visto isso. Isso é positivo, porque acaba impulsionando um pouco mais. Ontem já teve aí também uma divulgação onde o governo colocou uma série de empresas, né, que vão poder buscar empréstimos sem ter garantia, né, sem colocar nenhum tipo de imóvel, nenhum tipo de bem garantido. Então, isso é preocupante num primeiro momento, mas vamos entender como isso vai acontecer, certo? Porque a gente leu umas partes, mas tem outras coisas que estão por trás. Num primeiro momento, isso me assusta, mas vamos entender o cenário, porque tem mais peças aí para montar esse quebra-cabeça, tá? Até a gente estava brincando ontem que pode ser o Subprime 2.0. Não sei se vai ser isso, mas vamos aguardar. Vamos entender o que eles estão buscando lá, tá? Não vamos nos preocupar com isso agora, mas vamos deixar no radar. Então, tem essas ações, porém essas ações ainda não estão não estão tendo resultado sólidos, né? Vamos botar assim, nesse primeiro momento. E um outro ponto que preocupa os investidores é que a leitura dos PMIs, né? O PMI é um índice de gerentes de compra, né? A leitura dos PMIs no mundo todo não estão vindo tão fortes assim, né? A galera está vendo ali, alguns que estão vendo com expansão, que tem uma leitura no corte de 50, né? Então, esse corte de 50, acima de 50, mostra uma expansão na atividade econômica, e abaixo de 50 mostra uma contração. Quando esse PMI não vem tão forte assim, ainda mais o industrial, isso mostra que o global, né, o composto, isso mostra que a demanda no mundo ainda está meio contida, né? A gente precisa ver as balanças comerciais no mundo, né, tendo mais importações, porque os outros países importando, eles estão demandando o produto da China. Então, por isso que isso acaba fazendo com que hoje, no sentimento dos investidores na Ásia, venha um pouco mais para baixo, né? Fazendo essa tipo de correção. Bom, Europa com uma agenda bem vazia, né? Europa que abriu majoritariamente no campo negativo, assim que eu comecei a fazer aqui o relatório para vocês, analisando a Europa. Depois ele começou a diminuir as suas perdas, vir ali para o 0 a 0 e ficou meio que misto, né? Agora, no momento, a gente já vê apenas dois índices no campo negativo. Grécia e aqui o Reino Unido, que está basicamente no 0 a 0, né? 0,10% de queda, está neutro. Então, sem pânico, mas as outras que estão no campo positivo, algumas estão bem próximas ali do 0 a 0, né? 0,05% de alta, 0,12% de alta ali na Bélgica. Nós temos também aqui DAX da Alemanha com 0,06% de alta, ou seja, as coisas estão neutras. Hoje nós temos uma expectativa, não somente na Europa, mas também nos Estados Unidos, e no mundo, né? Vamos botar assim, com uma expectativa muito baixa para negócios, né? Porque nós temos aí um feriado, né? Ontem a Bolsa dos Estados Unidos fechou, hoje fica fechada devido ao Dia de Ação de Graças ali, então fica uma liquidez muito reduzida, vídeo o que aconteceu com o nosso Ibovão da Massa ontem. E mesmo subindo, né? Fechamos aí em 126 mil pontos, acima dos 126 mil pontos, mas nós tivemos uma baixa liquidez, um giro financeiro de apenas 14,9 bilhões de reais, tá? Os treasuries americanos, né? Eu nem abri os treasuries ali para vocês, mas nós temos aí os preços caindo, ou seja, o rendimento está subindo, né? Vamos aqui fazer ali, vou fazer aqui para vocês. Trade
Eu... não quero. Tá. Aqui. E a gente faz ao vivo. Rendimento de 10 anos. Bom, vamos botar ele na telinha aqui pra gente, beleza? Então a gente já está aí, tivemos uma grande queda, né? Vai bloquear, não vai me rastrear não. Então vai aqui, ó. Então nós tivemos, já chegamos a 5%, ontem eu falei R$5, gente, e ninguém me corrige, nego assiste, mas não corrige ali. Mas vocês entenderam que depois eu me corrigi. Bom, chegamos a 5%, né? Voltei aqui para o comparativo, onde nós temos a escala, não se prenda nessa escala aqui. Essa escala é simplesmente pela questão comparativa de dois ativos, tá? Então, nós tivemos aqui 5%, foi esse pico aqui dos Treasuries de 10 anos, e ele começou a cair, né? Tivemos aqui abaixo dos 4,60, foi aqui que eu marquei para vocês. Abaixo desses 4,60 se torna muito benéfico para as bolsas. Até porque foi quando estourou esses 4,70 que as bolsas começaram a recuar. Olha isso aqui, beleza? Então, nós temos aí o Ibovão da massa subindo, S&P também subindo e os Treasuries americanos fazendo essa correção. Isso é positivo, tá? Isso é positivo para a gente aqui. Show? Bom, então os Treasuries americanos agora estão subindo, né? 4,47 e os preços estão reduzindo. Não somente os Treasuries, mas o restante das curvas no mundo, né? Os bonds alemães, por exemplo, e os bonds japoneses, eles estão também em alta, seguindo a correção dos títulos norte-americanos, tá? Então, para vocês verem que tem uma correlação disso. Show? Nosso Ibovão da massa na semana está com 1,44% de alta. Mais uma semana de alta. Vamos dar os parabéns aí para o nosso Bovespa, né, para todos os envolvidos. No mês estamos com 11,87% de alta e no ano 15,35% de alta. Vamos entender aqui agora o que aconteceu com o Ibovão da massa. Opa, deixa eu fazer aqui para vocês. Bom, mais um dia aí. Vamos botar aqui. Tá, o que eu fiz? Aqui, cheio de tela aberta, cheio de troço aqui aberta e acaba tendo esses probleminhas. Bom, vamos aqui, fechamos em 126 mil pontos, né? Acima dos 126 pontos, mais uma alta de 0,43%. Foi positivo, né? Devido à baixa liquidez, mas foi um dia bem positivo para o nosso Ibovão da massa, tá? Destaque aqui nós temos para Bradescão da massa, né? O nosso querido Bradesco, aí que teve a troca de... Deixa eu fechar o negócio aqui. Eita, lá para fechar o negócio do broadcast, apareceu tudo. Bom, vamos aqui. Bom, Bradescão da massa, né? O setor financeiro teve uma grande participação nessa alta do Ibovespa, até porque Vale, ela acabou reduzindo, né? Devido à queda ali, né? A correção das commodities. Então, as mineradoras acabaram vindo um pouco mais para baixo, né? Os Minas caindo 1,5%, nossa querida Vale com 0,63%. Petrobras, a preferencial ficou no 0 a 0, né? 0,03% de alta, né? E a ordinária ficou com 0,45% de alta, só que com um volume financeiro bem baixo, tá vendo? Ó, 105 milhões apenas e a preferencial com 844 milhões, beleza? Aqui na Petrobras, a gente já vai falar. Bradescão da massa, nós tivemos aí a troca do comando do Bradesco, né? Então saiu o antigo presidente Otávio de Lazari e entrou Marcelo Noronha, né, na presidência. A galera gostou, até porque quando a gente olha, o Bradesco é o segundo maior banco privado, tá? Aqui no nosso Brasil. E o Itaú, que está na liderança, está mostrando um ROI aí de 20%. O Bradesco está com 10%, 11% ali, se não me engano. Então, o resultado de Bradesco foi ruim. Então, mudando essa liderança, esse comando, a galera enche o pulmão um pouco mais de ar, podendo ter um caminhar no futuro melhor. A gente vai botar aqui o gráfico daqui a pouco do Bradescão da massa, tá? Para ver, dos 14 bi que foram ontem, dos 15 bi, na verdade, né? 1,15 foi só Bradesco. Então, assim, a galera tomou Bradesco com força, né? Então, veio aí
Banco do Brasil não cai, essa porra não cai. A galera tá, tem muita gente querendo comprar Banco do Brasil e fala, agora tá esticado. Não se prenda nisso, gente, não se prendam nisso. Quer comprar o ativo? Faça o cálculo do preço teto, tudo. Se está um pouco mais próximo do preço teto, compra nem que seja um pouco, né? Minha sugestão, eu compraria nem que seja um pouco, só para ir colocando na carteira. Não vou encher o carrinho, não façam isso, tá? Mas não estou falando somente do Banco Brasil, mas qualquer outro ativo que tenha esticado muito e ainda não chegou no seu preço teto, tem espaço ainda até o preço teto é o seu limite da compra. Tá? O problema é que as pessoas ficam muito presas a somente a rentabilidade. Ah, eu estou ganhando 15%, 20% no ativo, 40% no ativo. Isso é besteira, cara. Porque você tem que comprar ativos. Você, quando investe numa empresa, deixa eu botar minha lata aqui novamente. Quando você investe numa empresa, você está se tornando sócio. E o sócio não quer somente que a empresa se valorize. Né? Você vê aí os bilionários, os grandes empresários no mundo, fala, e hoje Elon Musk perdeu 1 bilhão, 200 bilhões de dólares. Como é que saiu do bolso dele 200 bilhões de dólares? É valor patrimonial, gente. As empresas dele caíram. Somente isso. O caixa dele continua o mesmo. A empresa continua dando resultado e pagando dividendos para ele. Ele não está tão preocupado assim. Né? Isso faz parte do jogo, isso faz parte do mercado. A volatilidade, as alterações faz parte do jogo. Se preocupem no rendimento. Vocês que têm fundos imobiliários, se preocupem se o fundo imobiliário está te pagando direitinho, se ele tem caixa e as finanças do fundo estão ok, se ele está te pagando com os resultados do fundo, está tendo bom resultado. Você tem uma empresa na carteira, se preocupe se essa empresa está gerando lucro, tem receita crescente, está controlando bem as suas dívidas e está te pagando os dividendos, cara. Essa é a sua preocupação. Não é se o ativo subiu 50%, 200%, 1000%, ou se caiu 30%. Entendeu? Vocês têm que conseguir desvencilhar isso, tirar esse viés. O segredo do investimento é esse. Você está se tornando sócio, você está adquirindo. O mercado financeiro ele é uma das formas mais simples para você empreender, por exemplo. Você se tornar sócio de grandes empresas investindo pouco. Mas você precisa virar a chave, mudar um pouco mais o seu pensamento. Tá? Agora vamos voltar aqui depois desse parênteses. Bom, Petrobras, depois dessa do Bradesco, né? Nós tivemos ali Petrobras, que estava, mesmo com a queda do petróleo, porque a reação do mercado não foi muito boa em relação a adiamento, né, da reunião da OPEP+, porque a galera entendeu que a OPEP, como unidade, né, como cartel, ela não está se entendendo, né, porque adiou, então não tem muito o que falar. Isso que ficou para os investidores, né, percepção. Então, a galera quer entender como vai ficar a demanda do petróleo. Se ela vai continuar alta ou se ela vai vir para baixo, se a OPEP vai cortar a produção ou não. Então, a galera fica sem saber o que vai acontecer com a commodity. O que você faz quando você não sabe? Você simplesmente sai, diminui sua posição. É natural. Tá? Então, com essa queda, a Petrobras acabou não cedendo o que deveria ceder. Por quê? Tinha uma expectativa em relação ao plano estratégico da empresa. Certo? Esse plano estratégico, o que fica sempre no radar? CAPEX, porque a gente está falando de investimentos. O CAPEX é um investimento que a empresa faz nas suas operações, né, basicamente. Eu vou tentar resumir para a galera para não falar economize e nada aqui. Vamos lá. CAPEX é basicamente o valor que a empresa está investindo na sua estrutura, na sua operação, beleza? Para poder conseguir fazer a máquina se movimentar. E aí a gente vai ter o retorno sobre esses ativos, né? Que é o famoso ROA. O famoso ROA ele é o retorno sobre os ativos que a empresa tem, né? Basicamente ali no imobilizado. Ou seja, esse CAPEX ele veio alto. Isso pode ser ruim. O mercado pode entender isso como ruim, porque veio 30% acima do anterior. Veio 102 bilhões e meio de dólares de investimentos. Desses 102 bilhões, vamos ficar aí com 71%, 72%, muito voltado para EIP, né? Que é a exploração e produção. Beleza? E o foco maior vai ser no pré-sal. Certo? O refino, que eu acho que tinha uma expectativa muito grande na galera,
em aumentar a capacidade de refino da Petrobras, não só da Petrobras, mas também, eu acho que aqui no Brasil a gente já tem uma produção de petróleo bem interessante e a gente tem pouca capacidade de refino. Isso que eu acredito que a nossa combustível, os nossos derivados, não sejam tão baratos assim, a gente fica muito exposto à dolarização, beleza? Então muita gente fala, não tem que ter paridade de preço internacional. Não adianta, cara. Você importa produto, você fica exposto ao câmbio, né, ao risco cambial. Não tem como, você precisa fazer a paridade de preço. Por isso que o mercado não gostou quando tirou a paridade de preços internacionais da precificação da Petrobras. Ah, mas é uma estatal, é bom para o Brasil. Cara, esquece, você está sendo empresário. Se você é sócio da Petrobras, você quer que a Petrobras ganhe dinheiro para que você possa ganhar dinheiro junto. E o Brasil, né, o governo, ele é um dos maiores sócios da Petrobras. A Petrobras ganhando dinheiro, o governo ganha seus dividendos. Agora, o que faz com os seus dividendos é outra questão. Eu não sei o que faz com os dividendos. Poderia voltar para subsidiar alguma coisa, mas não pode chegar e falar a Petrobras tem que baixar o preço, aí sangra a empresa, sangra os seus investidores, né, e ele também. E o que ele ganha com os dividendos saindo ali, para onde vai, não sabemos, tá? Então, isso pode ser sentido, né, na questão aqui da Petrobras. Então, o CAPEX veio 30% acima, essa era um ponto de tensão. A parte de refino, transporte e comercialização ficaram com 17 bilhões dos 102 bilhões ali. Então, na casa de 16% ali que ficou, tá bom? Bom, vamos olhar aqui nosso Bradescão da Massa, BBDC 4. Né, a galera gosta aí do Bradescão. O resultado de Bradesco não veio tão bom, né, quanto vieram os outros bancos. Mas ontem, né, nós chegamos aí, encontramos aqui a média móvel de 200 períodos, mas ainda temos um fechamento abaixo da média móvel de 200 períodos. Para mudar, reverter essa tendência, nós mantermos aí essa leve inclinação para cima, né? Vamos botar aqui, não posso nem dizer que é um canal, mas eu vou tomar a liberdade de colocar aqui um canalzinho, tá? Para a gente chegar e bater aqui na casa dos R$18, a gente precisa ganhar essa parte aqui dos R$17. Aqui tem muita gente interessada. Pode ser viés? Pode ser viés, mas com otimismo e mais dinheiro entrando no Ibovespa, estou falando hoje que hoje também vai ser mais um dia ali travado no Ibovão da Massa, porque tem baixo dinheiro no mercado. A gente precisa ter um pouco mais de volume e mais gente querendo comprar. Quando romper esses R$17 aqui, pode rolar stop, porque tem muita gente vendida nessa região. Pensem sempre nisso. Quem está vendido a descoberto, ela vai precisar comprar o ativo para fechar sua posição, senão toma prejuízo. Se você está vendido dos 17, se vier para os 18, 17,80, você está perdendo, ou seja, a ação está vindo contra você. Então, para você fechar a posição, você o que vai fazer? Comprar o ativo para fechar a posição, aí dá mais força para chegar aqui até os R$20 e a gente voltar para o patamar que o Bradesco tinha antes, beleza? Vamos entender, eu faria uma revisão até mesmo para os meus clientes em relação ao Bradescão, desculpa, né, se eu tenho falado Petrobras, ao Bradesco, mas vamos aguardar, porque nessa troca de comando podemos ter bons resultados, tá? Vamos acreditar nisso, beleza? Bom, vamos falar aqui da doleta. Ontem, com o dia fechado lá no mercado norte-americano, nós tivemos aí o dólar, né, recuando, basicamente neutro, 0,06% de queda, né, não tem muita coisa. Um outro fator que veio, né, trazendo, explicando essa queda aqui também, né, no nosso dólar, e a alta do Ibovão da Massa, é que o último dado divulgado, e até 20 de novembro, os gringos entraram com 20 bilhões na B3, 20 bilhões líquidos, tá? Então tivemos uma entrada aí de... Isso é bom, ou seja, tem gringo no samba. Então, isso mostra ainda um certo viés de alta para o nosso Ibovão da Massa. Por isso que mesmo com a questão do fiscal não vindo tão bem assim, o Ibovespa não parou de subir. Aí ontem nós tivemos o Campos Neto no evento e ele falou exatamente o seguinte: tem a preocupação do Banco Central continua sendo o fiscal no Brasil. Acho que não só do Banco Central, todo mundo
aqui o fiscal continua pesando na conta, tá? Então, com isso, ele mencionou que tem uma grande diferença entre o que o mercado espera, né, que vai ser o resultado do fiscal, né, se vai ter déficit ou vai zerar o déficit ou vai ter o superávit, e tem uma grande diferença entre o que o mercado espera e o que o mercado e o que vai ser o resultado de si. Por mais que o mercado gostaria que a ala econômica chegasse até o resultado que está sendo prometido, que foi prometido desde a campanha, que é zerar o déficit fiscal em 2024, acho que mais do que a zeragem do déficit, o mercado quer ver esforço. Né? E é palavras do Campos Neto, tá? Estou só dando um resumo para vocês aqui. O mercado quer ver esforço. Se houver esforço, o mercado vai ver com bons olhos. Certo? Então, tem muita coisa que o Haddad tem feito, né? E que está sendo um esforço para isso, mas está aumentando imposto, que não sei o quê. Gente, não vou questionar isso. Eu estou olhando friamente o orçamento. Tá? A gente já sabe que é um governo que gasta pra caramba e não quer baixar os seus gastos, porque o presidente já falou, ainda mais que tem eleição ano que vem, então vai soltar verba, não adianta. E para ele conseguir fazer tudo que ele está fazendo, né, que ele está propondo e está passando pelo Congresso, está liberando dinheiro, não adianta. Né? A gente já sabia que isso ia acontecer. Então, quem escolheu já sabia o que estava escolhendo. Tá? E a gente que não votou, por exemplo, eu não votei no PT, né, mas não vou questionar a questão, para falar de questão política. A gente já sabia, ou seja, fatos e dados. Então é um governo que vai gastar muito e a gente precisa ver se as coisas vão fazer com que o fiscal se equilibre para reduzir o risco. Estou falando de mercado, tá? Mercado, para reduzir o risco. Ou seja, o Campos Neto falou que está otimista. A leitura do PIB, que nós vemos aí muitas leituras positivas e até algumas revisões para cima, agora que veio uma revisão para baixo devido ao IBCBR, que veio com uma leitura mais negativa, né? Que não andou tanto quanto deveria andar. Isso foi muito fruto do que foi feito nas reformas lá atrás, né? Economia é sempre assim, não é instantâneo, não é Nissim hoje, tá? Já fiz até jabá aqui para os outros. Então, fiquem sempre atentos nisso. Bom, então, a preocupação fiscal continua, mas vamos nos atentar ao esforço, se está sendo positivo ou negativo. E se mudar a meta, aí, meu irmão, perde a credibilidade total. Beleza? Bom, agenda da semana. Vamos aqui para o fechamento do nosso calendário econômico. Bom, nós temos aqui confiança do consumidor, o clima de negócio lá na Alemanha, que veio positivo, né? 87,3, veio aí acima do anterior, isso é bem positivo, mas veio levemente abaixo do consenso. Mas tá bom. Por isso que até mesmo a zona do euro acaba tendo um bom resultado agora. Nós temos aí confiança do consumidor. Nós temos aqui a cereja do bolo de hoje, os PMIs lá nos Estados Unidos. PMI composto de serviço e um industrial. Certo? Nós temos também aqui, né, a Fernanda Haddad vai fazer pronunciamento na imprensa às 9 horas da manhã. Vamos entender o que ele tem a falar, né, até porque nós tivemos falas do Campos Neto. Vamos ver se eles estão alinhados ou estão conflituosos. Beleza? Então vamos entender isso, para a gente não ficar perdido. E 7 horas da manhã tem aí Christine Lagarde. Já falou, né? Já falou aí para a gente. Show? Esses são os recados de hoje. Então, muita atenção com o capital de vocês, muita cautela. Vocês do longo prazo têm bastante coisa para fazer, sigam as suas estratégias. Vocês do curto prazo não operam hoje. Essa semana não era nem dia, nem semana para vocês operarem. Quem operou dólar, índice no day trade, fizeram besteira, tá? Então, vocês não estão respeitando o capital de vocês. Entendam o ativo que vocês estão operando, tá? E vocês do longo prazo seguem aí suas estratégias. Muita calma. Lembre-se do que eu falei sobre o que é o investidor comprando ativo, para vocês não se perderem com questão de rentabilidade. Beleza? Questão de rentabilidade. Então, um excelente final de semana para vocês e até segunda-feira com mais giro de mercado. Valeu!